Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus, dando continuidade ao seu discurso, a sua pregação sobre a Eucaristia, sobre ele ser alimento que dá vida eterna. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isso é muito duro, quem o pode admitir? Aqui a gente vê uns discípulos que entenderam literalmente, ou seja, levaram ao pé da letra o que Jesus estava falando, não procuraram ter a sensibilidade espiritual. Ou seja, Jesus vem dizer: a carne de nada serve, o Espírito é quem vivifica. O Espírito Santo é quem vem revelar as maravilhas de Deus no coração do homem. Por isso que é preciso pedir sempre: vem Espírito Santo. Assim como a igreja, ela ora: ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchi os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva e o fogo amor e a unção divina a salutar. És doador dos 7 dons e és poder nas mãos do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações cheios de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Então é preciso clamar sempre o Espírito Santo. Sem ele, não tem como nós irmos adiante. Não tem como. E aí Jesus continua: isso é duro demais, disseram os discípulos. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Jesus foi e disse: ora, isso vos escandaliza? Como estáis tão humanizado? Como estáis tão carnal? Como só entende as coisas que é para entender no sentido espiritual meramente terreno? Eu falei de uma forma espiritual. Embora Jesus não quis aqui dar muita justificativa. Eu fico pensando, a gente às vezes dá um ensinamento, as pessoas não compreendem, e a gente procura ao máximo voltar ali para tentar que aquelas pessoas que não compreendeu possam compreender o verdadeiro sentido. Às vezes as pessoas entendem literalmente, não entendeu no sentido espiritual daquela mensagem.
Assim os mestres faz, assim os professores faz, assim a igreja faz. Aqui Jesus disse e pronto. Eu fico pensando, por que Jesus não disse, olha, para aí, vem cá vocês, não vão embora não. Deixa eu dizer aqui a vocês, eu estou dizendo, comer a carne e beber meu sangue, mas não é literalmente que vocês vão comer minha carne aqui, eu vou cortar aqui um pedacinho aqui do meu braço e vou tirar o sangue para que vocês bebam. Eu estou falando para o futuro, vai ser instituída a Eucaristia. Jesus poderia ter chamado eles e explicado, mas Jesus não fez. E aí leva a gente a muitos pensamentos em relação a isso. Algumas pessoas que estavam seguindo o Senhor meramente porque estavam atrás da multiplicação de pães para saciar a fome física unicamente. Alguns que estavam seguindo Jesus porque estavam esperando que aquele homem a qualquer momento pudesse ali excitar um motim, a rebelião contra o Império Romano. E Jesus foi percebendo ao longo da caminhada que tinha alguns com esses pensamentos. E Jesus soltou aqui uma verdade no sentido muito espiritual para ver como eles iriam ingerir, como eles iriam aceitar aquela revelação. E Jesus vai e diz, porque, meus irmãos, é preciso ter fé. Para seguir, para continuar firme, é preciso ter fé. Ora, quando Jesus vem dizer para nós hoje, como disse também naquele tempo e diz para nós hoje nós compreendemos claramente que aqui se fala da Eucaristia. Os discípulos naquele tempo não compreenderam. Alguns, que Pedro disse assim, quando Jesus viu que estavam indo embora os seus discípulos, Jesus olha para os 12 e diz, e vocês querem ir também? Pedro vai dizer, Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Não é que Pedro entendeu também não, mas que Pedro colocou sua confiança em Cristo, colocou a fé em Jesus. Ora, se ele está dizendo, ele sabe o que ele está dizendo, e eu vou confiar e vou acreditar. E hoje também, nos dias de hoje, quando Jesus diz para nós, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, muitas vezes vem ressoar duro para cada um daqueles que está ouvindo, para nós. Ora, quem quiser me seguir, ele promete cruz. Nós buscamos Jesus para ter libertação, para ter assim o alívio das dores, para isso, para aquilo. E Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Sim, Jesus não é charlatão. Jesus não é aquele que vem mentir, até porque ele é a verdade. Ele não veio falar a verdade, ele é a verdade. Eu sou caminho, verdade e vida. Quem me segue jamais vai andar em trevas. Então Jesus, ele não veio para enganar ninguém. É cruz. Diferente de alguns que dizem nos dias de hoje que anunciam Jesus e que tem a cruz como se fosse inimiga. A cruz tem que ser retirada do nosso caminho, porque a cruz ela vem mostrar sofrimento, porque a cruz isso e aquilo, porque a cruz simboliza dor, porque a cruz, isso, e a cruz derrotou Satanás. Essa é a verdade. A cruz derrotou Satanás. Jesus na cruz derrotou Satanás. Então a cruz é uma força divina, como diz o apóstolo Paulo, para os que se salvam, mas é loucura para os que se perdem. Então Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas mais à frente, outra passagem, ele diz, vinde a mim vós todos que estáis aflitos e fadigados sobre o peso dos vossos fardos. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Então, mesmo com a cruz que Jesus nos chama a levar, ele diz, eu estou contigo, eu estou com você. Sou eu o teu sirineu, que vou te ajudar a levar a cruz. Eu estarei contigo, te darei forças. Nós não estamos só. Com Jesus ou sem Jesus, ou seja, quer você aceite Ele como Senhor e Salvador, quer você busque caminhar com Ele, quer você queira Ele no seu coração, aceite Ele, ou que você queira ser ateu sem acreditar, ou qualquer outra coisa, iremos participar também do sofrimento enquanto vivermos nesse mundo. A gente já nasce chorando quando entramos nesse mundo, para entender que como rezamos na salvainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E ai, eu digo ai daqueles que não se apegar a Jesus, ai daqueles que não estreitar
uma amizade com Jesus, como irão atravessar esse vale de lágrimas? Então Jesus nos convida sempre: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, fadigados, sob o peso do vosso fardo, eu vos darei o alívio, eu vos darei descanso. Então aqui, Jesus vai e diz, quando, sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhe: isso vos escandaliza? Aí Jesus aqui ele fala, novamente ele profetiza o futuro, né? Fala do futuro. Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Então com isso Jesus está dizendo: olha, se vocês não estão acreditando, né, estão levando o sentido literal aí, estão se escandalizando, estão querendo me abandonar, e quando vocês verem o Filho do Homem, eu voltar para onde eu estava antes? Jesus está dizendo: olha, eu existi antes de tudo isso. Eu não nasci agora. Entendendo? Eu não sou homem, eu sou Deus. Jesus estava desde o início com o Pai na criação do mundo. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, no trabalho da criação do mundo. Então Jesus diz: e quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? E aí nós vemos essa verdade lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, quando ele diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Jesus fala. E aí ele continua, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Aqui está o cumprimento em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos, e no versículo 9 ele vai subindo ao céu. E aí a gente conhece toda a história, eles ficam lá abismados, olhando, admirados, e não quer mais sair de lá. Jesus vai, desaparece nas nuvens, e eles ficam lá, e é preciso vir 2 anos. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Ele já foi para o céu. Agora vão cumprir aí a missão que ele deu a vocês. É como que os anjos dizem: vão trabalhar, vão evangelizar. Esse mesmo Jesus que vós vistes agora subir, vai ver ele descer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos interiorizar e precisamos pedir sempre uma fé viva, uma fé capaz de adentrar os mistérios de Deus. Quem tem fé não precisa de ciência, não precisa de prova, não precisa de que venha provar ou comprovar que isso ou aquilo. Quem tem fé, tem fé. E se a gente acredita na igreja, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita em Cristo, a gente não vai questionar, a gente vai acolher. Bom, Deus está dizendo, Deus está falando, eu não estou entendendo, mas eu vou acolher no meu coração. Faz como Maria. Faz como Maria. Diz a palavra que Maria silenciava no coração. Silenciava, ela começava os pastores a falar as coisas sobre o menino Jesus. Aí chegam os magos de longe, os 3 reis magos de tão longe, trazendo seus presentes para o menino. Maria, em algum momento ali, Maria ficava ali sem entender. Mas diz que ela silenciava e guardava no coração. E o Espírito Santo revelava a ela. Então, é Deus que está falando? É Deus que está dizendo? Vou acolher no meu coração, mesmo que a minha razão não entenda. Mas eu vou acolher no meu coração. É assim que devemos nos comportar como bons e verdadeiros cristãos. Nos comportar assim. Tem um ditado popular no mundo que a gente escuta muito, né? Está trabalhando numa empresa, chega ali o dono, o patrão, diz: olha, vamos fazer isso. Aí alguns saem, outros questionam, aí tem uns que dizem: olha, manda quem tem, manda quem pode. É assim? E obedece quem tem juízo. Esse é um ditado popular, muito usado nos dias de hoje. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí as pessoas dizem: ó, ele mandou, ele é o dono, ele pode. Se você tem juízo, vai obedecer. Aí eu gosto sempre de dizer assim: quem pode mais do que Deus? Eu pergunto a você, pergunto a mim: quem pode mais do que Deus? Ninguém. E Deus manda e a gente não obedece. Então a gente é tudo doido, é tudo sem juízo. E na realidade é uma verdade. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então quando a gente quer ser sábio na mentalidade mundana, a gente é um abestado, um louco para Deus. Essa sabedoria é loucura para Deus.
E quando a gente é sábio diante de Deus, a gente se torna louco para o mundo. Então a quem nós queremos servir? E aí fica a nossa escolha. Eu quero agradar a Deus ou o mundo? E aí caminharmos nos interiorizando, buscando nos espiritualizar, buscando viver essa dimensão espiritual na nossa vida para compreender as cores do Espírito. Só se compreende as cores do Espírito no Espírito. E Jesus vem dizer que a carne de nada serve, o Espírito é quem vivifica. Jesus vem dizer que a carne não contribui. A carne não contribui para o entendimento das coisas espirituais. Pelo contrário, a carne trabalha para nos tirar do espiritual. É o pecado, é os desejos desordenados, como São Paulo veio classificar como concupiscências da carne, aqueles desejos que nos arrasta, que nos cativa, que nos tira da presença de Deus. Então devemos viver uma luta constante para viver essa vontade de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Maria, a Deus nada é impossível, já disse o anjo Gabriel. Então não é impossível. Humanamente. E aí, quando Jesus falava que era mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico que colocava sua confiança no dinheiro de se salvar, os discípulos ficaram um pouco escandalizados. Senhor, então quem pode salvar-se com a condição dessa? Jesus disse, aos homens isso é impossível. Falando novamente de carne, ao humano, à carne, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, no nosso humano, pelo nosso humano, a gente não vai a lugar nenhum, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, a misericórdia de Deus, pela força do Espírito Santo em cada um de nós, quando nós nos abrimos, quando nós clamamos, quando nós buscamos viver estreitamente a amizade com Cristo na vivência do Espírito, aí sim é possível. E isso sendo possível também nos deixa bem claro, fica bem claro para nós, bem claro, que não é mérito nosso, é de Deus. Como dizia nos vídeos anteriores, que até mesmo para servir a Deus, nós precisamos de Deus, para agradar a Deus, precisamos de Deus. Ou seja, é como Jesus diz hoje, como vos disse, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, se não foi mandado por meu Pai, enviado por meu Pai. Ou seja, é a graça de Deus que nos impulsiona até Cristo. E nós devemos pedir sempre, meu Deus, dai-me sempre essa graça. Que ela nunca esteja diminuindo ou se acabando. Mas como a mecha que ainda fumelha, faz esse fogo resplandecer dentro de mim. Dai-me a graça de buscar cada vez mais as coisas do alto, de buscar Jesus, de buscar viver essa amizade estreita com o Senhor, de tal forma que eu possa dizer como Pedro, Senhor, a quem irei? Só Tu tens palavra de vida eterna, só Tu tens a vida eterna. E o que é superior, o que é mais valioso do que a eternidade, já conquistada por Ti, Senhor, para mim? Ora, eu preciso somente hoje aceitar. O impossível Jesus fez, meu irmão. Ora, o impossível, aquilo que nem eu, nem você, nem ninguém poderia, Jesus conquistou e o fez. Agora, a nossa parte, aquilo que é possível, Ele espera nós fazermos. Então, vamos fazer a nossa parte. A de Deus Ele já fez e fez bem feita. Mas mesmo tendo feito e feito bem feita a sua parte, Ele está conosco, como Ele diz, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei só. Não vos deixarei só. E aqui quando ele cita aqui Atos 1, onde ele vem dizer, quando vide o Filho do Homem subir, que vão dizer? Aqui no versículo 8 de Atos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele diz, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serei minhas testemunhas na Samaria e em todas as localidades até os confins do mundo. Então quem é que dá força? É o Espírito Santo quem vai dar força. É o Espírito Santo quem vai dar força. Eu não vos deixarei só. E aí em Atos 2, a gente vai ver que Jesus ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós estamos aí entre os 40 dias que Jesus fica aparecendo aos seus discípulos, apareceu a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, a mais de 500 irmãos de uma vez, a Tomé lá chamando, vem Tomé, coloca aqui teu dedo nas minhas chagas, isso e aquilo, e estamos vivendo esses 40 dias, e após os 40 dias teremos um intervalo de 10 dias, que faz 50 dias para o dia de Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo. Festa grandiosa na igreja, em que nós
recebemos ali o Espírito Santo de Deus, a força do alto, o Espírito Santo que vem já realizando os seus potentos, realizando ali os milagres, realizando prodígios. Olha que maravilha, meus irmãos, que aconteceu no dia de Pentecostes. Estamos para viver essa festa na igreja, mas que não seja somente uma comemoração, mas que seja um renovar-se, um Pentecostes na minha vida, um encher-se do Espírito Santo. Então Jesus disse aqui que Ele é o alimento que dá vida eterna. Ele falou abertamente no sentido espiritual. Eles entenderam no sentido literal. A gente também pode associar essa passagem a Nicodemos, a João 3, quando Nicodemos vai procurar Jesus, que Jesus diz: Nicodemos, preciso vos nascer de novo. Nicodemos também entendeu no sentido literal: como pode, Senhor, já sendo velho, voltar a entrar no ventre de minha mãe? E aí Jesus olha para ele: Nicodemos, tu és um doutor, tu és um homem estudado, tu és um homem iletrado nas Escrituras. Se te falo de uma forma terrena não me compreende, como vai me compreender se falar de uma forma celestial? Então Jesus aqui explicou, foi mais, como se diz assim, pelejou mais com Nicodemos para dar aqui uma instrução. Mas já os discípulos que ali estavam, Jesus não quis ali: ei, vem cá, chamar, não quis ali passar a mão na cabeça, ajeitar, balançar e querer ali mudar o seu discurso. Jesus tem seus motivos e eu posso até tentar entender, como já até citei algumas coisas aqui, de alguns que estavam seguindo somente por ver multiplicar pão, pensando no estômago, outros que estavam seguindo porque esse cara aqui é o cara, ele que vai, hora ou outra ele vai aqui chamar as turbas, ele vai armar nós e vamos entrar aqui em combate, vamos tomar aqui o Império Romano aqui na nossa localidade e vai cair por terra. Olha, e ele multiplica pão, ninguém vai passar fome. Aí tem muitos com essa mentalidade meramente humana, que não deixou a graça do Espírito tocar os corações e as mentes, que ao longo do tempo não se abriram à graça de Deus, foram somente rastejando, somente vendo a vida nessa vida. E aí Jesus fala uma dessas e aí revela tudo o que Jesus já sabia, que eles não estavam comprometidos de seguir Jesus, mesmo como Pedro diz: tu tens palavras de vida eterna, a quem nós iremos. Mesmo Pedro, que também não entendeu, mas Pedro disse: Senhor, ele não falou isso, não está na Bíblia, mas aqui eu imagino, podemos raciocinar: Senhor, a quem eu irei? Não estou entendendo, mas se é tu que está dizendo, eu creio, quero continuar contigo. Os outros, no entanto, não o fizeram assim, mas deixaram Jesus de mão, porque Jesus não era importante para eles. Era importante para eles o milagre, era importante para eles Jesus estar ali fazendo o que eles queriam, dizendo o que eles queriam ouvir. Então, no momento que Jesus não disse o que eles queriam ouvir, eles abandonaram Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Nos nossos grupos pastorais e movimentos, as pessoas vêm e querem ouvir o que quer ouvir. E às vezes o pregador, o orador fiel à palavra, vai falar aquilo que Jesus quer falar, a mensagem como Jesus está falando, como o Espírito está suscitando naquele momento. E tem pessoas que não querem aceitar. Elas rejeitam. E às vezes se afastam, se distanciam. E aí, só rezar, só interceder e pedir que Jesus toque nos corações mais empedernidos, corações mais endurecidos, as pessoas que têm assim de certa forma um coração fechado, uma mente um pouco assim muito voltada só para essa vida e não tem a capacidade de entender no sentido espiritual, só no sentido literal, levando ao pé da letra e levando também assim muitas vezes confusões aonde se encontra. Que possamos pedir o Espírito Santo de Deus para que a gente possa entender as coisas do Espírito. Só se entende pelo Espírito e Deus é Espírito. Obrigado, meu irmão, minha irmã que esteve até agora aqui nessa reflexão de hoje. Que Jesus abençoe a mim, a você e toda a nossa família. Peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal, se já é inscrito, obrigado, Deus te abençoe, estamos juntos nessa missão. Mas se tem um conhecido seu, o amigo, a amiga, a comadre, o compadre, o irmão, a irmã, e aí você sabe quem já vem na sua mente, no seu coração,
envia esse link, envia esse vídeo, essa pregação, peça para essa pessoa se inscrever no canal e vamos juntos, evangelizando, levando essa palavra a tantos corações que estão necessitados. O mundo, mais do que nunca, carece da evangelização. Por isso, muitos e usando bem as redes sociais, levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos e espertos que os filhos da luz, porque eles são insistentes nos seus propósitos maldosos. Assim, nós também devemos ser insistentes, espertos na esperteza e na sabedoria de Deus para levar Deus aos corações. Então, use esse meio nas redes sociais, evangelize, leve a palavra de Deus. Já tem tantos levando, com você é mais um. Já tem tantos naquele peso, com você é mais peso. Não importa se é um peso grande, é um peso pequeno, mas faz a diferença na balança da justiça do Senhor. Pois fique com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem.